Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, 1º de fevereiro de 2019. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Hoje, com uma homenagem especial, Jundiaí aqui com a gente. Ontem ele entregou aí o cargo, depois de cumprir o cargo de deputado federal, uma parte aí, né, do seu mandato. O Jundiaí agora voltando para Mogi. E a gente vai hoje falar um pouquinho da sua história. Deputado Jundiaí, muito bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana, inclusive do Instagram, do Facebook e povo brasileiro. É. Eu estou aqui emocionado, Marilei. Primeiramente, vários sentimentos tocam a minha alma nesse momento. E o primeiro sentimento eu queria aqui deixar bem destacado: gratidão. Gratidão a todos, principalmente à nossa querida Metropolitana, ao seu programa Radar Noticioso, ao meu querido amigo, estimado César, ao seu pai Silvio, porque, em termos de comunicação, Marilei, esse veículo me abrigou quando eu nem era vereador. Portanto, na década de 1960, eu já tinha, de vez em quando, uma entrada aqui na Metropolitana, como diretor do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, uma das atividades mais importantes que o sindicato cuida, que é verduras, legumes, frutas, ovos, aves, né, para consumo, enfim. Então, esse sentimento aqui eu quero redobrar nesse instante, é dizer, você é uma amigona mesmo. Eu agradeço. Junge aqui com a gente, né, em nome da Rádio Metropolitana e da sua história. O Junge tem 78 anos. Ele em 1972, mas já estava no Sindicato Rural, né? Mas aí, como político partidário, foi em 72, portanto, há 47 anos, quando ele foi eleito vereador de Mogi, com a maior votação da história, em Mogi das Cruzes. Em 1980, ele foi eleito presidente do Sindicato Rural de Mogi, lá atrás, ele ocupou esse cargo durante muitos anos, né? E 10 anos depois, em 90, foi eleito deputado estadual. Aí ele conseguiu a reeleição para a Assembleia Legislativa em 94 e 98. Em 2001, ele foi eleito prefeito de Mogi das Cruzes, iniciando aí a revolução da qualidade em educação, saúde, segurança e desenvolvimento na cidade. As pessoas falam muito, né, que de 2000 para cá, 2001 para cá, Mogi cresceu bastante nos últimos 19 anos. Em 2004, você se reelegeu prefeito, fazendo esse seu segundo mandato. Mogi também despontar entre as cidades mais dinâmicas do país, uma das melhores do estado para morar. Em 2011, estreou como deputado federal por São Paulo, passou a integrar também os colegiados ligados ao agronegócio, né, em Brasília, educação, segurança. Em 2018, assumiu o segundo mandato de deputado federal. Nos primeiros 3 meses de atuação, direcionou R$6.700.000 da União para Mogi. 2019, retomando a dedicação integral às atividades profissionais como produtor de orquídeas, né, uma das maiores aí da grande São Paulo, consultor em gestão pública e empresarial. O mogiano Junge, produtor rural e consultor em gestão pública e empresarial, é casado com a dona Elza, tem 3 filhos e 7 netos, e a Rádio Metropolitana foi conversar com um dos seus filhos, que é o advogado Juliano Abbe, ex-vereador e atual vice-prefeito de Mogi das Cruzes, que é do MDB, o seu partido. Juliano conta que, apesar da ausência, né, por causa da entrega à vida pública e à política, o Junge sempre foi um pai exemplar. E dentro de casa, nunca deixou de passar aos filhos os conceitos de honestidade, perseverança e solidariedade. Juliano Abbe falou para você, Junge. No período, principalmente, da infância e adolescência, eu tive um pai muito ausente das atividades cotidianas e rotineiras da família, como aniversários, festas, viagens, porque meu pai sempre disse que tinha, além, obviamente, da sua família, ele tinha milhares e milhares de outras famílias com quem ele também precisaria se preocupar e de quem ele também precisaria cuidar. Em segundo lugar, como todo e qualquer pai, é o senso de disciplina. E como homem público, não fui só eu, um dos políticos que se formou em decorrência dos seus ensinamentos. Eu acho que hoje nós temos vários integrantes da Câmara Municipal que foram formados dentro desse contexto de uma
nova administração que foi implementada por ele a partir dos anos 2001. E assim como todos nós, eu, o próprio prefeito Marcos Mello, o ex-prefeito Bertaioli, vários dos integrantes da Câmara Municipal, aprendemos com ele. Ele também teve inúmeros professores com quem ele se inspirou. Assim foi com o velho e saudoso Valdemar Costa Filho, assim foi como um dos ídolos da nossa cidade, em termos de políticas públicas, que é o sempre deputado federal Maurício Najar, e tantas outras figuras importantes políticas passaram por essa cidade que acabaram servindo também de professor para ele. E nós vamos falar também, Junge, depois de conversar com seu filho, né? Seu filho, na verdade, demorou alguns anos, né, para entrar na vida política, né? Foi uma resistência sua ou dele? Bom, em primeiro lugar, Juliano, um abração, querido filho. Não esperava essa surpresa, viu? Ele falou em nome da família, claro. Né? Eu fico, assim, até extremamente comovido, né? Porque ele tocou num ponto, Marilei, que não é só a minha pessoa. Como Deus faz as pessoas diferentes, eu, além de empresário, abracei esse privilégio de tentar servir a sociedade, servir o ser humano. E, sendo político, na acepção da palavra, através de um partido político, se submetendo às eleições, você tem uma série de compromissos, né, muito mais do que um secretário nomeado, um ministro nomeado. É diferente, Marilei, porque você está lá, né, com o cheque em branco que a população deu em suas mãos para você ser um vereador, um deputado estadual, um federal, um prefeito, assim por diante. Então, meu filho Juliano, que tem um nome em japonês, Jun, eu chamo ele sempre de Jun, né? Não sei se a palavra exata, Marilei, é remorso, mas a minha amiga Mel, que me acompanha já há mais de 30 anos, continua jovem, bonita, né? Está aqui nos bastidores. Mel Tominaga, um beijo, Mel. Eu sempre, né, falo com a Mel. Né? Uma grande tristeza, né, é o distanciamento da sua família. Porque, queira ou não queira, Todo a gente político, preserva, né, a família, né? E Aliás, no seu programa a gente sempre isso, falou, né, da família. Né? Verdade. Então, vai aqui, né, as minhas escusas, né, publicamente, a minha querida Elsa, ao Jun, a Dani, a Mari, meus netos, né? Porque ainda hoje eu não consigo exercitar aquele papel que cabe ao avô. E sou avô há muito tempo, sou avô há quase 20 anos, e não consegui, né, levar um dos netos à escola, né, a um parque de diversões, assim por diante. Mas, enfim, são missões que a gente cumpre, e, como sou muito detalhista, faço o possível para cobrir isso, né, com muito vigor. Nós vamos conversar também, Junge, com uma pessoa que faz parte da sua vida, o arquiteto, urbanista e secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedá, que durante muitos anos esteve ao seu lado. E o Chavedá conta que a escolha técnica, junto à vontade política do Junge, alteraram o curso da história de Mogi, que passou de uma cidade de carroças e sem perspectiva de crescimento sustentável, no final, né, do século XX, para uma metrópole marcada pelo planejamento, com estrutura urbanística, plano diretor e acesso aos grandes financiamentos do governo federal em diferentes áreas. Vamos ouvir o Chavedá. Foi uma grande honra, né? Um grande privilégio trabalhado com o prefeito Junge. Eu já conheci o prefeito Junge, pois o prefeito Junge foi amigo do meu pai. Meu pai foi alfaiate muitos e muitos anos, décadas em Mogi, e um dos clientes do meu pai era o prefeito Junge, na época como vereador na década de 70, 72 mais especificamente. Muitos anos depois, o prefeito Junge, porque eu tenho um apreço muito especial, me convidou para participar do grupo que elaborou o plano de governo participativo. Dezenas de reuniões para ouvir a população para criar esse plano de governo participativo, que durante as duas campanhas, as duas gestões administrativas do prefeito, foram colocados praticamente 100% em prática. Logo em seguida, eu recebo o convite de ordem técnica do seu prefeito Junge,
por meio da Universidade de Brás Cubas, que eu era professor lá. E aí foi uma grande honra, um grande privilégio. Agora, uma questão muito importante para o seu prefeito João Giabi é que ele faz uma mudança completa na matéria de gestão da prefeitura, né? Porque ele é o primeiro prefeito que está sob a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele muda a cidade inteira de uma maneira de gestão do executivo completa. E ele deixa marcos importantes na cidade. O principal deles é a Mogi Dutra, por exemplo, é o prefeito João Giabi que faz a estação de tratamento de esgoto em César de Souza, é o prefeito João Giabi que faz a modernização administrativa do SEMAI, é o prefeito João Giabi que cria o Parque Centenário, que cria o Parque Leon Seffer, que cria um novo modelo das escolas para a cidade, que cria esse novo modelo de praças públicas, e é ele que inicia o processo de captação de recursos no governo federal. O Chavedar. Oi, Chavedar. Nossa Senhora. Chavedar, corintiano Chavedar, né? Ele foi seu secretário de Planejamento e Urbanismo. É uma pessoa que tinha uma visão de que a cidade tinha que se modernizar, não é? Não é verdade, Junge? Verdade. Olha, Marilei... E ele falou tudo o que você fez, nossa, né? Eu puxo na minha memória, né? Porque eu cheguei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como deputado estadual em 1991. Em 1992, passou na Assembleia a possibilidade para que nós, deputados, pudéssemos analisar, discutir, votar a lei que até hoje vige, que é a Lei de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Daí a razão de nós termos aqui Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, subcomitê e assim por diante. Isso, no aprendizado que eu tive lá na Assembleia, foi de que o modelo de uma gestão pública precisa se basear na descentralização. O ser humano gosta de centralizar. Então, descentralização. Segundo lugar, integração das equipes que formam o governo e a participação efetiva. Eu vim com esse tripé para moldar a gestão pública ao assumir com muita honra a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Por isso que na minha mente tinha, eu preciso buscar ajuda de instituições e órgãos que pudessem ter pessoas calibradas, pessoas capacitadas. Eu sempre fui muito íntimo aos gestores da, então, Faculdade de Brás Cubas e, posteriormente, Universidade de Brás Cubas. Maurício Sherman, falecido Plínio Bocô, falecido Mota, e assim por diante. Né? E, ao conversar com esses amigos da Universidade de Brás Cubas, eles falaram do Chavedar. Né? Eu era amigo do pai dele, mas não conhecia o filho Francisco Chavedar. Foi um achado. Né? Ele realmente moldou com a sua equipe, com a concordância de todos, com a integração da população, as bases fundamentais que nós tivéssemos um pouco mais de planejamento urbanístico e, inclusive, incluindo a zona rural, para que o desenvolvimento fosse o mais possível equilibrado. Então, Chavedar, Deus lhe pague de coração. Foi uma honra você compartilhar conosco nesse crescimento de Mogi. Você foi tão valoroso que, após a minha saída em 2008, você continuou ainda prestando grandes serviços à população de Mogi das Cruzes. Eu quero aproveitar para falar que a gente foi falar com outras pessoas, né? Vamos conversar com outras pessoas que fizeram parte da sua história, Junge. O presidente do SEBRAE, do Serviço de Apoio às Pequenas e Microempresas do Estado de São Paulo, Tício Meirelles, que é filho do presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Fábio Meirelles. Tício Meirelles também foi vice-presidente do órgão. Ele destaca o início da luta do Junge como líder rural. Aproximadamente 30 anos, aquela época em que o Junge era presidente do Sindicato Rural, há mais de 30 anos, claro. O Tício Meirelles ressalta a luta do Junge para o avanço da agricultura, por melhores condições para os produtores da região do Alto Tietê, quando ele ainda era do Sindicato Rural. Vamos ouvir o que o Tício falou. Eu conheço Mogi há mais ou menos 30 anos atrás, por intermédio de João Giabi. Ele era presidente do Sindicato Rural, e onde o Dr. Fábio, presidente da federação, tinha inúmeras reuniões aí em defesa ao pequeno e o médio produtor agrícola, onde o João Giabi fazia um trabalho, sempre fez um trabalho voltado aos pequenos e médios, principalmente
principalmente na distribuição dos produtos da agropecuária que tem aí em Mogi das Cruzes, que seriam as frutas, verduras e hortaliças que abastecem a capital de São Paulo. Jundiaí foi tão bem nessa estrutura que se tornou diretor da Federação da Agricultura e, após ele ser diretor, ele fez um trabalho muito grande com o Dr. Fábio a nível da sua experiência a nível do Estado de São Paulo. Prova é que o Dr. Fábio lançou ele para deputado estadual e ele foi eleito deputado estadual e nessa que ocorreu a Federação da Agricultura e Jundiaí como deputado estadual, nós conseguimos, por intermédio de Junge e o Dr. Fábio, levar o SEBRAE, a sede do SEBRAE de Mogi, foi na gestão do Jundiaí como deputado estadual, e foi um trabalho muito bacana, junto com o Mário Covas, fortalecendo o empreendedorismo. Nossa, ele lembrou Nossa Senhora. de quando arrepiado. você foi lançado deputado estadual, e na época do Mário Covas, né? Exatamente. Saudoso Mário Covas, né? Aliás, antes, viu? Foi antes. Foi antes. Conta um pouquinho dessa Tá. história do Se você me Tirso. permitir, sabe? Assim, Do pai sintetizado, dele, né? Porque essa história é muito longa, Uhum. né? Eu, primeiro, quero agradecer o meu amigo Minor Harada, Minor que Harada, eu sucedi, saudoso. Minor Harada, que eu sucedi o Sindicato Rural de Mogi. Saudoso. Também eu o sucedi em termos de apoio, né, aos agricultores, como representante da população de Mogi na Câmara Municipal, o Minor Harada. Então, uma figura máxima. Como também quero agradecer os sucessores, após 20 anos, né, da minha presidência do Sindicato Rural, como Jorge Cuta, Minor Mori, né, Fernando Ogawa, e todos os diretores e companheiros que até hoje compartilham, né, a continuação do Sindicato Rural como um dos órgãos mais importantes na defesa, principalmente na nossa região. Uhum. Por quê? Defender soja, trigo, café, feijão é uma tarefa hercúlea, mas muito mais organizado, né, porque são produtos não perecíveis. Agora, defender verduras como alface, pêssego, aves, repolho, batata, não é fácil, sabe? Então, fica aqui o meu reconhecimento. O Fábio Meirelles foi o meu professor, né, na continuidade do Sindicato Rural, e sendo vice-presidente dele da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, há muitos anos atrás. E o Tirso tem idade para ser meu filho. É o segundo filho do meu grande professor líder, Fábio dos Salles Meirelles, que está praticamente mais de 45 anos comandando a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Nós estávamos numa crise tremenda na agricultura em 1998, com o Plano Cruzado. Naufragou o Plano Cruzado e a agricultura praticamente se diluiu em crises. E o Fábio fez uma grande reunião na cidade de Montemor, e lá ele lançou as bases de que as lideranças da agricultura que tivessem vocação e privilégio de lutar com determinação em prol da classe, que nós tínhamos que assumir cadeiras no Legislativo de São Paulo e lá no Congresso Nacional. Então, ele foi eleito deputado federal. E você aqui? Eu aqui no Estado de São Paulo. E o Fábio Meirelles foi o condutor para que a própria classe dos agricultores pudesse, no Brasil, né, administrar os recursos do Senar. O que é o Senar? É como se fosse o SESI, é como se fosse o Senac. Nacional Rural, né? É Serviço de Aprendizagem Rural, né? Que praticamente substituiu, né, o Estado, que não tinha mais forças para dar assistência técnica, né, para os pequenos e os médios agricultores. E o Tirso é uma pessoa fabulosa, né? Eu o estimo de coração, né? Sou integrante da família da FAESP, né, Senar, no Estado de São Paulo. Então, fica aqui, Tirso, meus agradecimentos pelo seu depoimento. E mais do que nunca, Tirso, eu vejo a sua bandeira, que tem, né, o meu apoio integral para que o governo atual, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente pelo Ministério da Fazenda, Dr. Paulo Guedes, por favor, não tirem recursos do Sistema S. É fundamental que SESI, SENAI, né, Senar, SESC, todos nós continuamos, né, tendo, né, a possibilidade de ajudar a sua classe representativa de atividades econômicas através do Sistema S. Né? Sim.
Muito obrigado aí, viu, pela surpresa que você traz hoje nesses depoimentos. E lembrando um pouco a sua trajetória, né, Junge? Junge abre aqui com a gente hoje numa homenagem especial à professora e ex-secretária municipal de educação Maria Geni Borges Ávila Olli, que fez parte da sua história. Conta que o Junge sempre teve a visão do político que tem educação de qualidade como bandeira de vida, do político que sabe que a educação é o alicerce da evolução da sociedade. E a professora Maria Geni contou para a gente que o Junge revolucionou o ensino de Mogi das Cruzes. A Maria Geni foi sua secretária de educação e diz que você promoveu a transformação na educação, encerrando 2008 com mais de 80 cursos, 18 mil vagas por ano, 3 pontos fixos, dezenas de outros descentralizados, além da ampliação de 134% da rede de creches, duplicou o número de crianças atendidas, um formato inédito, e até então de parceria com entidades sociais, que eram as subvencionadas, concentrando ações em múltiplas frentes para sedimentar as bases do período integral, que hoje atende mais da metade dos alunos do Sistema Municipal de Ensino. A Maria Geni falou com a gente. A coisa mais importante de observar é que o prefeito Junge sempre teve uma preocupação grande com educação de qualidade para todos. Quando ele me convidou para ser secretária, ele veio até aqui à minha casa e falou sobre tudo o que estava no plano de governo dele, que ele chamava de PGP, Plano de Governo Participativo. E enfatizou que estava me convidando para ser secretária, porque ele gostaria de ver aquele plano todinho cumprido, para que todas as crianças mogianas, de todas as localidades do centro, da zona rural, da periferia, todas tivessem uma educação igual, uma educação de qualidade. A questão, por exemplo, de não existência de vaga para todo mundo foi uma coisa que foi enfrentada logo, que fez com que fossem construídos novos prédios com uma nova concepção, inclusive, de educação, que tivesse acesso a bibliotecas, a parte de informática, enfim, que tivesse vaga, mas não apenas que tivesse vaga e que a educação que se desse fosse uma educação de qualidade. Maria Geni, que foi Maria Geni, um abração. A professora, né, a secretária de educação que conduziu o que você tinha determinado, né? E conseguiu conduzir bem, né, Junge? Aliás, se me permite, Marilei e amigas e amigos do Radar Noticioso, Marilei foi antes, inclusive, do chavedar que o pessoal da Pelas Curvas me ajudou. Ah, eles que falaram da Maria Geni? A Maria Geni já era funcionária do Estado, né? Uma altíssima competência, né? E ela cuidava exatamente, né, como o braço direito e esquerdo, né, dos vários secretários de educação do Estado de São Paulo, enquanto exercia as funções lá na capital. E eu já tinha ouvido falar da Maria Geni, não a conhecia. Mas sabendo que ela, né, já estava com uma ligação estreita com a Universidade de Brás Cubas, novamente me coloquei a campo e fui perguntar para os meus amigos, Maurício Sherman, né, Dr. Mota, né, e alguns outros amigos, sobre a Maria Geni, né? E eu tinha mais 2 nomes, né, mas a preferência minha era a professora Maria Geni. Aí, o falecido Dr. Mota, se me permite, Maria Junge, você está falando 3 nomes, mas olha, você precisa decidir pela Maria Geni, porque ela é sargentona. No bom sentido, né? Então, eu quero aqui nesse momento, Maria Geni, com a permissão do seu querido marido, meu amigo Rodolfo, dizer que, mais do que sargentona, você foi alicerce da modernização, né, de fincar o alicerce, né, de uma educação de qualidade em nível, né, de ensino da rede pública municipal de Mogi das Cruzes. Eu teria vários nomes, né, para louvar nesse instante, mas através da sua pessoa, Maria Geni, eu queria agradecer a grande equipe que você praticamente, né, formou para que nós tivéssemos hoje, né, essa educação formidável, que não é aquilo que todos nós ainda queremos,
Mas, em nível de comparação com os outros municípios, de 1 a 10, se a maioria dos municípios brasileiros está patinando, né, na educação com período integral de 8 horas, com qualidade, com estabelecimentos modernos, etc., de 1 a 10 vai a 3, Mogi das Cruzes, e eu tenho certeza que está no ponto 8. Com mais 2 pontos, nós chegamos praticamente, né, a 100% da responsabilidade do município com a educação de qualidade. Ora, basta dizer que nós lançamos a pedra do SEMPRE, que é o Centro Municipal de Programas Educacionais, né, que leva o nome da saudosa Ruth Cardoso. Né. De lá para cá, Mogi das Cruzes avançou tanto no período integral que, se não me falha a memória, o Marcos Mello hoje está atingindo 60%. Né. Então, isso é a base, Marilei, para a gente rechaçar cada vez mais a desigualdade social. Verdade. Ensino de qualidade, né, Junge? Exatamente. E nós vamos conversar também, para contar um pouquinho dessa história, com algumas pessoas que fizeram parte da história, e fazem parte da história do deputado Junge Abe. E sempre prefeito Junge Abe, como as pessoas estão falando aqui para mim no Facebook, no Instagram. O padre Vicente Molini, fundador do Instituto Pro Mais Vida. Nossa Senhora. Que realizou o casamento do Junge e da Elza. Faz quanto tempo, Junge? Nossa Senhora, eu Ele já não estou lembra perto, mais. né? Quanto tempo faz isso? Já estou perto das bodas de ouro. Quase 50. Eu casei em 1976. Então, o padre Vicente fez seu casamento. Exatamente. Dezembro de 76. E conhece bem a paixão do Junge pela área social. O padre Vicente Molini, hoje prestes a completar 91 anos de idade, lembra que o prefeito Junge revitalizou a festa do Divino Espírito Santo, ao desativar o antigo cemitério também de carros na área transformada ali no Centro Municipal Integrado, deputado Maurício Najib Najar, memória, hein? né? Ele está melhor que nós de memória, que passou a sediar o evento mais tradicional da cidade ali, onde é o CIP, né, que a gente chama. A festa do Divino antes era realizada em um pequeno espaço com pouca estrutura, nos fundos do Ginásio Municipal de Esportes. O padre Vicente Molini ressalta também que o Junge criou a cerimônia de instalação do Subimpério do Divino na prefeitura, assim como inúmeros outros programas sociais. E ele falou sobre o Junge Abe. Eu fiz o casamento, eu lembro sim, porque mas há pouco estava na catedral, lembro bem da amizade que tinha com ele, a estima, conceito que tinha dele, ainda como mojano, como homem político, como pessoa que sabia aquilo que estava fazendo, realizou tudo com muita responsabilidade. São todas ideias que ele deixou na presença, na minha vida, de Vigário da Catedral. Esta participação da festa divino foi uma condição, vamos chamar até política, porque a festa estava em pleno desenvolvimento, estava precisando mesmo do apoio político da cidade, porque passou um período da época dos 30 que a festa estava meio esquecida. E nós, em vez de tivemos a oportunidade de, com os festeiros, dar uma força à festa. E lembro que eu era novo na catedral, mas peguei firme porque ele mostrou todo o apoio e esse amor de mojano pela causa da festa do Divino. Festa do Divino, né, que o padre Vicente fala que você revitalizou, né, mudando, inclusive, a localização, fazendo com que a festa começasse a crescer. Conta um pouquinho dessa história, Junge. O padre Vicente está com 91 anos, firme e forte, fez seu casamento. Ele passa um filme na cabeça da gente, não passa? Um dos pontos importantes, Marilei, é que com toda dificuldade que muitas vezes eu tenho, os defeitos que a gente carrega, o meu casamento é duradouro com a minha querida Elza, com a bênção do Padre Vicente, né, que é missionário de Deus. Então, Padre Vicente, muito obrigado. As puxadas de orelha para que a gente sempre caminhe direito, né, a gente deve muito ao Senhor. E não é só a minha pessoa, não. Milhões e milhões de mogianos, de brasileiros, paulistas, né, sabem disto e reconhecem e agradecem a sua pessoa, né, pela missão que o Senhor reserva para sempre cuidar da gente. Obrigado, Padre Vicente. Bom, por essas razões, né, que eu sempre levo em consideração, né,
que Deus deu a vida, a família e os amigos, para ter uma sociedade, né, que queremos, na medida do possível, conviver em paz e com muita dose de felicidade. Portanto, independente aqui, né, de ser católico, né, nós abrimos a porta, né, da estrutura da Prefeitura Municipal, pelas secretarias que compõem a Prefeitura, para apoiar, né, integralmente a festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. E mesmo porque, né, com a minha chegada, nós tínhamos entendido que, quando falam no cemitério, né, dos veículos, a maioria jovem não se lembra disso. Aquele lugar que hoje está o Varejão, né, e do outro lado CIP, Maurício Lajar, lá era um, né, local onde os carros apreendidos, irregulares, ficavam amontoados. Horríveis. Horrível, né? E lá transformamos, e hoje é o centro, né, de tudo. Inclusive, por isso que nós colocamos na Marginal, né, no sentido sul-norte, a Avenida Cívica, para poder interagir com aquele espaço fabuloso que nós temos no Mogilá. Né? Foi um achado extraordinário. Então, sintetizando, eu entendo que a religião, independente de qualquer que seja o credo, é fundamental para todas as atividades. Daí a razão de que, ao lado do catolicismo, né, nós também apoiamos muito, né, as igrejas evangélicas, né, isentando os templos de IPTU, né, flexibilizando a lei do PSIL, porque, conforme o culto público na rua, antigamente fazia muito público, né, muito culto evangélico na rua, né, depois de certas horas, a prefeitura multava, né, a igreja, o pastor e assim por diante. Então, nós isentamos, flexibilizamos, enfim. Eu entendo que, com as bases, né, de uma família budista, né, eu sou um privilegiado, né, de ter a filosofia católica, né, entender, o que é o cristianismo, né, e assim por diante. Eu quero mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Metropolitana, nas nossas redes sociais, as pessoas falando muito aqui do Junge também, daqui a pouco eu vou ler alguns depoimentos, e nós vamos conversar também a gente falou com pessoas que fizeram parte, fazem parte da sua trajetória até hoje, inclusive com o deputado federal Valdir Colato, que é do seu partido lá em Santa Catarina. Ele foi companheiro do Junge na Câmara dos Deputados em Brasília, e o parlamentar destaca o trabalho do Junge em defesa dos mini e pequenos produtores como membro ativo da Frente Parlamentar da Agricultura. O deputado Valdir Colato assume o cargo de diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro a partir do dia 31, né, assumindo, aí quando deixa a Câmara dos Deputados. O próprio deputado Valdir Colato ressalta ainda as ações do Junge para a criação do novo Código Florestal, de forma específica em relação à produção dos pequenos agricultores em área de várzea, e que, apesar de produzirem a muitas gerações dos locais específicos, sem causar danos ambientais, na época estavam sujeitos à expulsão da área, o que ocasionaria o desabastecimento e a consequente alta dos preços ao consumidor. Ele fez questão de deixar um recado para você. Nossa. Olha, o Jujab é meu companheiro aqui de bancada, já esteve em outras legislaturas, um homem do bem, um homem trabalhador e correto, né, que a gente sempre respeitou muito, fez um grande trabalho aqui na Comissão da Agricultura, na Frente Parlamentar da Agricultura, no plenário, sempre teve tarefas que foram colocadas para ele desempenhou com competência e, infelizmente, aí a Câmara dos Deputados perde uma grande figura, um político reto, um político transparente, dedicado, conhecedor profundo da área de hortifruti granjeiro, de flores, que é aí a atividade dele, que trazia esse conhecimento e defendia como ninguém, com competência, essa área, principalmente na questão do uso da água, da pequena propriedade, dos hortifruti granjeiros, ele que conhece muito bem, colocando a realidade dessa área, né, que poucos conhecem como ele. Então, muito importante, com certeza, os pequenos produtores foram contemplados com as observações, com a experiência, com o trabalho, e com as contribuições que o Jundiago fez no Código Florestal Brasileiro, que hoje
já completa 7 anos, nós temos ainda que implementar algumas ações, mas sem dúvida nenhuma foi um grande projeto que o Brasil fez, um grande projeto que nós temos aí de preservação, conservação e reflorestamento do planeta. Poxa, o deputado federal Valdir Colato falando do seu papel importante na Câmara e de vários assuntos, né? Essa surpresa, Marilei, eu acho que tem muita ação da Mel por trás, não é? Porque eu não esperava. Né? A Mel me ajudou, né? Claro, né? Que um amigão como o Valdir Colato... Eu não tinha nem o telefone do deputado, como é que eu ia conhecer, né? Assim, o teu telefone dele. Né? De vários mandatos, pudesse fazer depoimento, principalmente umas bases fundamentais que a agropecuária, o agronegócio, mola propulsora da economia brasileira. O Valdir, ele é agrônomo e produtor rural. E nós fizemos realmente grandes parcerias, inclusive com outros aficionados na defesa da agricultura, primeiramente pertencentes à frente parlamentar da agropecuária. É uma grande frente. As pessoas que não entendem muito bem chamam que nós somos ruralistas, destruidores de matas, de florestas, poluidores de águas, etc. Não conhecem a realidade desse Brasil imenso que o povo clama com produtos de alta qualidade, acessíveis conforme a sua situação econômica e financeira, e o Brasil é um dos maiores exportadores dessa área. E na luta do Código Florestal, que praticamente era como saneamento municipal, novas bases de funcionamento, era uma modernidade depois de tantos anos com as leis antigas. E lá, se nós, como Valdir Colato e a minha pessoa, não tivéssemos o conhecimento e não tivéssemos a vivência nas regiões onde produz hortaliças, bulbos, tubérculos e frutas, nós não teríamos hoje a sobrevivência desses pequenos produtores, inclusive no Alto Tietê. Porque lá nós levamos o filme de Jundiapeba, de Cocuera, de bairros de Biritiba-Mirim, como Iruí, Capixinga, para mostrar a realidade de que, nas margens dos pequenos córregos, nós não podíamos ter, por exemplo, 100 metros invioláveis sem uso. Ao contrário, que tinha agricultores que centenariamente já estavam cultivando praticamente a 15 metros de um córrego. Então, essas lutas foram marcadas. E, Valdir, muito obrigado. Que você continue aí, nessa nova missão no Ministério da Agricultura, defendendo aquilo que o Brasil precisa, que é o equilíbrio entre o desenvolvimento da agropecuária com a defesa do meio ambiente e, principalmente, levando em consideração a saúde pública. O Junge ontem entregou aí o cargo de deputado federal. E aí fica a pergunta, aos 78 anos de idade, o que o Junge vai fazer agora? Não é uma boa pergunta, Junge? O que o Junge vai fazer? Essa é a pergunta que a gente faz agora, para a gente falar um pouquinho do quanto você atuou e atua na política, dentro e fora dos cargos, porque como líder do Sindicato Rural, você já atuava como político, não era partidário. E como que fica o Junge agora? Tá, Marilei, fora a profissão que cada um de nós temos, o gestor público que submete a uma eleição tem a vereança como uma lição de vida. Então, seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, as responsabilidades são idênticas, em comum. Então, dentro desse conceito, como eu entreguei o cargo ontem, em primeiro lugar, quero aqui felicitar aqueles que estão assumindo hoje no Congresso Nacional, porque é onde nós teremos este ano o palco das mudanças necessárias. Reforma da Previdência, se possível, reforma tributária e, acima de tudo, a reforma político-partidária. Caso contrário, nós ficaremos escravos de países em grande evolução que está tomando conta do mercado brasileiro, como é a China, como é a Coreia do Sul e assim por diante. Nós não podemos ficar a reboque
dos outros países que se desenvolvem. Eu quero felicitar aqui, citando os deputados que tomam posse no dia de hoje, Marco Bertaioli, o nosso amigo, como é que chama? Marshall Vino. O Marshall Vino, mas... Roberto de Lucena. Roberto de Lucena. E temos aqui uma nova deputada, a Kátia, né? Em nome deles, quero cumprimentar todos aqueles que terão a missão, né, nobre, mas determinante para começar um novo ciclo em termos de avanço social, igualdade social aqui no Brasil. Dito isto, né, eu quero dizer que é fundamental, né, que a gente, independente de estar no cargo, né, público, eletivo ou não, nós somos cidadãos. E como cidadãos brasileiros, eu aprendi com meu avô, com meu pai, né, minha avó, minha mãe, né, que nós temos que ser participantes. Nós não podemos cuidar tão somente da nossa profissão. Se tiver um espacinho assim, no dia, fora a profissão que você exerce, gente, temos que ajudar. Seja o semelhante, seja a instituição, enfim, ser um cidadão participativo. Né? Porque quanto mais nós participamos, menos o poder público erra. Né? Por isso que quando nós chegamos à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, a Mel sabe muito bem, o plano de governo participativo mirava principalmente, né, a organização da comunidade através das associações. Né? Eu posso dizer que a nossa prefeitura, quando chegamos, não tinha ainda o reconhecimento das associações de bairros. E nós fizemos com que essas pessoas pudessem se especializar para poder, da melhor forma possível, né, ser a presidente, né, ser o diretor de uma associação de bairro, que era fundamental para que nós pudéssemos, com uma macrovisão municipal, verificar os principais problemas, e não egoisticamente, individualmente, problemas de cada um. Né? Portanto, eu entendo que enquanto Deus me honrar e privilegiar com essa saúde, porque você me vendo assim, você acha que eu tenho 78? Claro que não. Claro que não, né? Claro que dá a impressão que eu tenho 90 anos, né? Imagina, corpinho de 50 anos. Gente, o Junge é super regrado, né, Junge? Então, sabe, você é uma Marilei, pessoa super regrada no claro, dia. Né, que... E japonês não envelhece também, né? Claro que eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu tenho convites aí, sabe? Para exercer alguns cargos, né, de representação, classista, etc., sabe? Estou analisando, né? Exatamente para compatibilizar se eu devo continuar prejudicando a minha família, né? Se devo, inclusive, estar longe da minha Elza, dos meus netos, ou devo, né, participar ainda, né? Como o Fábio Meirelles, o meu amigo, que com seus 90 e tantos anos ainda preside a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, né? Então, eu quero ser um cidadão participante, acima de tudo. Bacana. Falando em algumas pessoas, né, tem muita gente conversando conosco agora, através do WhatsApp, do nosso telefone, do Facebook, do Instagram, pelo meu e-mail, e a gente falou tanto do Sebrae, né, o Sérgio Bromic, gerente regional do Sebrae, mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, por favor, transmita nosso abraço e agradecimento do Sebrae do Alto Tietê para o Junge. Ele escreveu o senhor Junge Abi, pela parceria nesses 22 anos aqui em Mogi. Muito obrigada. Ele está agradecendo em nome do Sebrae, muito obrigado do Sebrae de hoje, né, que é o representante nosso. E tem vários depoimentos aqui, muito bacanas, assim, no nosso dia a dia, né, e a gente está aqui hoje no Facebook também. Então, assim, eu quero ler alguns de pessoas do dia a dia, que estão sempre acompanhando a sua gestão, são mogianos, né? E eu quero aproveitar para falar, por exemplo, do Dr. Fernando Bucô, médico oftalmologista. Bom dia, Marilei, e agradecer ao ex-prefeito Junge por tudo que fez por Mogi. Um grande abraço a você. Obrigado. Um beijo, querido. Mandar um beijo para Fabiana Jungers. Bom dia, Marilei. Bom dia, Junge Abi. Eu iniciei na prefeitura na gestão do Junge, que criou a Guarda Municipal em Mogi das Cruzes. Sou muito grata pela oportunidade. E se hoje a Guarda tem essa representação na cidade, devemos ao Junge, que deu início nessa importante pasta da cidade. Parabéns, Junge. Volte a administrar essa cidade. Volte a fazer a nossa cidade a se desenvolver. Receba meu respeito e carinho. Um grande abraço. Obrigado, Fabiana. Linda. Um beijo, querida. Um beijo também
Que gracinha. O Daniel Silva, parabéns sempre, prefeito Junge, só tinha secretário de qualidade, a Maria Geni, secretário Chavedar e muitos outros que não estão mais. Saudade da competência dessas pessoas. E o Dr. Jefferson Renan Araújo Leite, Poxa. O médico veterinário do setor de zoonose da prefeitura, querido, né? Bom dia, Marileio, sempre prefeito Jundiaí, comecei a trabalhar na prefeitura durante a sua gestão em 2001, posso garantir que foi um grande período para a cidade. Grande abraço. Tem várias pessoas aqui falando com a gente. Me dá uma pausinha. Quando você traz o depoimento do Jefferson, Dr. Jefferson... E está com você desde 2001. Mas independente de ter começado comigo, tá certo? Uma das metas da nossa administração foi aproximar o poder público, né, com o seu devido carinho com o mundo animal. Por quê? Nós sabíamos disso, né, mas quando eu cheguei, né, nós tínhamos no antigo depósito municipal aqui, na Praça do Abibs, né, um depósito de cães. Eu lembro. Que ia tudo para matança, cães apreendidos. Olha o avanço. E coube a nós, sabe, Maria? Tinha carrocinha, né, coube a nós, né, detectar uma área lá em César de Souza, e onde fincamos a base da zoonose. No João 23. Exatamente, né? Então, eu quero agradecer em nome do... E ele fez parte dessa história, Jefferson, né? Exatamente. Todos aqueles que até hoje contribuem sobremaneira, né? Com aquele carinho que um gatinho merece, que um cãozinho merece, que uma ave merece, assim por diante. Né? Cada vez mais, né, os animais, né, fazem parte, né, da nossa condição de vida. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão mandando mensagens para o Junge, agradecer a participação do carinho das pessoas, né? O vereador Diegão está aqui, bom dia, Marilei, bom dia, meu amigo Junjabe, parabéns pelo seu trabalho, vereador Diegão, que é do seu partido, do MDB. Bom Se dia. você me permite, através do Diegão, eu quero também cumprimentar o Mauro, porque eu fui de outros partidos, estou no MDB, antigo PMDB. E o Mauro Araújo é o nosso querido presidente do partido, então, em nome do Mauro e do Diegão, cumprimentar todos aqueles que lutam bravamente nos seus devidos partidos, né, com o meu respeito. Jerusa Reis, bom dia. Bom, Jerusa. Bom dia, querido deputado Junge, parabéns pela brilhante trajetória, um grande abraço para você, mandando um carinhoso abraço para você, Junge, a Jerusa, um beijo, Jerusa. E também a Marien Matsumoto, querida, que emoção essa homenagem, parabéns a Marilei e a equipe, falando que você realmente é merecedor dessa homenagem, e falando aqui também que você fez um grande trabalho para o Mogi. Obrigado. Um beijo para ela. Beijão mesmo. E agradecer todo mundo, né, as manifestações de carinho, as pessoas que conheceram a sua administração, como a Terezinha de Jesus. Nossa Senhora. Marilei, bom dia a você, ao Junge, Deus ilumine o Junge, que mesmo fora da Assembleia ou da Câmara, continue ajudando o Mogi e os agricultores. Meu esposo Paulo, técnico agrícola, falecido, gostava muito dele, precisamos de uma universidade federal aqui em Mogi. Um beijo, querida. E aí a gente tem aqui vários depoimentos, Junge, de pessoas que conhecem você, pessoas do dia a dia, bacana, né? Bacana. Cidadãos. Devo isso à Metropolitana e a você. A gente fez isso com muito carinho. Obrigado mesmo. Que você tenha muita saúde para ou voltar à política partidária ou continuar ajudando, como você disse, nesse dia a dia como agricultor, né? Ou como empresário, que você a gente sabe que você é um empresário, né, da agricultura, ou no sindicato rural, onde você quiser, né? E onde você escolher também, né? Porque você chegou numa fase da sua vida que você vai escolher para onde você quer ir, né, Junge? Obrigada. Marilei, e nossa homenagem a você. Obrigado, Marilei, pela homenagem. E a recomendação ao César, ao Silvio, né, a sua fabulosa equipe. E em se falando de equipe, eu, independente de figuras máximas, né, que aqui foram citadas, como todos, Chavedar, Maria Geni, eu queria prestar uma homenagem, né. Como fui surpreendido, eu queria também prestar uma homenagem, com a sua permissão e da Metropolitana, para minha querida Mel. Uma companheira, né? Nossa, fez anos, né? Jovem, anos. Continua jovem, mas está comigo, me assessorando há 30 anos. Conhece da minha vida mais do que alguns participantes da minha família. Verdade. E ela dá qualidade, principalmente na área de comunicação. Porque eu fui, né, modéstia à parte, o político que introduziu a comunicação, né, no desempenho
dessa missão, né, de gestão pública. E uma das pessoas que inaugurou comigo, né, esse processo para se interagir, levando as informações do homem público para a população, né, claro, né, além da emissora, mas trabalhando nos bastidores, né, foi a minha querida Mel, a Mel Dominaga, que está comigo aqui, não é porque ela está presente, mas eu queria aqui render o meu reconhecimento, minha gratidão e o meu amor a você por toda a sua dedicação, Mel. Muito obrigado de coração. Bonito, em nome de você, a todos aqueles que interagiram comigo. Um beijo para a Mel, que me ajudou na produção, né? Porque senão, como é que eu ia achar tanta gente importante, ainda mais o deputado, né? Valdir Colasso, que a gente liga agora que a gente consegue falar, né, Mel? Porque ele é super, nossa, trabalhador, eu percebi a agenda dele, e eu quero mandar um beijo para todo mundo que falou com a gente, que participou, o Chavedar ficou super emocionado, a Maria Geni, né? São pessoas que fazem parte da sua história, né, João? Verdade. Então, quero deixar a nossa homenagem, um beijo especial para você, meu, do César Sanzoni e do Silvio Sanzoni também, de toda a nossa equipe. Obrigado. Parabéns, viu, Junge? Saúde e bênçãos. Marilei, e me perdoem eu citar aqui o galã Anderson, maridão da Marilei, suas filhas, né, que fazem o conjunto dessa grande amizade que eu cultivo nesse mundo. Amém. Deus, obrigado por essa oportunidade e obrigado, Marilei, por essa chance. Amém. Amém. Um beijo, Junge. Saúde e bênçãos para você. Obrigado. A nossa homenagem ao Jundiabe aqui com a gente hoje. Ele que é deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, homem público e agora cidadão, mais do que nunca, mogiano. Obrigada, Junge. Um beijo grande para você. Obrigada a todo mundo que participou junto com a gente aqui na Metropolitana, nessa homenagem tão especial.